Fala, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos aí falar um pouquinho de umas verminoses, tá? Lá do grupinho dos plateumintos, essa verminose, ela costuma cair com muita frequência, que é a esquistossomose, tá? Quando eu fui fazer essa aula lá para o Gabarita Gel, foi difícil, na verdade não tinha questão de outro grupo de plateuminto, que no caso, o principalzão aí seria a teníase, né? Não cai teníase com frequência, não quer dizer que não vai cair no seu ano, tá? Mas a gente sempre trabalha no vestibular com as tendências do que costuma cair, né? E a esquistossomose de lavada, ela cai muito no Enem, ela cai muito na Unicamp, na FUVEST, na Unesp, tá? Então fique esperto, por isso que eu vou fazer essa aula para você ficar espertinho aí com esse conteúdo que costuma cair. Eles gostam bastante porque ela tem um ciclo mais complexo do que as outras e uns nomezinhos mais difíceis também. E ela é endêmica ao Brasil, tá? É muito comum você ter essa doença aí na região Nordeste e na região Sudeste, né? Principalmente aí no Espírito Santo e Minas Gerais, tá bom? Então, vamos aí falar um pouquinho sobre essa doença, mas, ó, lembre-se, antes disso, se inscreve no canal e dá um curtizinho aí, acho que você vai gostar, né? Se você gostar, se dá um curtir, compartilha aí, ajuda a crescer esse canal para a gente cada vez mais passar o conhecimento de ciência, de biologia adiante, tá bom? Falando um pouquinho, então, sobre as características desse grupo, eles têm aí, né, uma diversificação entre a fêmea e o macho, tá bom? Então, lembrando que eles pertencem à classe dos tremátodas e são do filo Plateuminto, tá? Que são os vermes chatos. E dentro desses vermes, então, você tem aqui o macho, tanto o macho quanto a fêmea, possui essas ventosas para se fixar no local onde eles estão, tá? Eles terão aí mais ou menos em torno de 1 centímetro de comprimento, e o macho, ele possui uma ventosa, tá? Então, aqui ele vai ter uma ventosa, é como se fosse, quer ver? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó, pra você entender melhor. Basicamente, pensa o seguinte, é como se fosse essa folhinha de papel, tá? E aí você tem aqui o macho ele fica passeio, né? Dessa forma aqui assim, né? Achatado, que é um plateuminto. Aí ele se dobra e aí ele fica mais ou menos assim. E a fêmea, ela é um pouquinho mais cilíndrica, não muito, mas ela fica dentro do macho, tá? Então ela fica aqui dentro do macho, tá? Dessa formata aqui. E é dessa forma que eu tenho aqui a composição dos dois, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Nisso, nós temos, então, que o macho, ele possui esse canal, dentro desse canal dele, ele vai liberar muito espermatozoide, tá? Então, ele vai liberar o esperma, o espermatozoide, e a fêmea, ela fica se banhando aqui dentro desse espermatozoide. E aí, depois disso, quando ela fica se banhando, ela fica grávida, né? Ela vai lá e coloca os seus ovos no intestino. Então, aonde que eles ficam, tá? Mais especificamente, para você entender. Eles vão ficar presos no corpo do hospedeiro definitivo, que é o ser humano no caso. Ele vai parasitar o sistema porta-hepático, que é o quê? São as veias que ligam o intestino ao fígado, tá? Aí você tem a doença, né, que a gente chama popularmente de barriga d'água, tá? Então, o hospedeiro, ele fica com um barrigão cheio de água, por quê? Porque basicamente ele vai estar entupindo esses vasos aqui, tá? E aí a pessoa não consegue fazer a drenagem. E aí, com isso, ela vai ficando com uma barriga cheia de água. Então, o que acontece aqui? Além disso, então, né, que é importante você saber que tem esse dimorfismo sexual entre os dois, outra coisa que é interessante a gente saber, então, é o ciclo, que é a parte mais difícil, que é o que realmente costuma cair, que é esse da esquistossomose, tá? Vou dar um zoom aqui, acho que esse é o meu máximo. O que eu tenho aqui? Basicamente, eu vou ter o seguinte, ó. Tudo começa, né, aqui com o nosso hospedeiro definitivo. Você sabe que a diferença entre hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário? Vamos aqui só relembrar? Vai que você não lembra, né? Ó, hospedeiro definitivo. Você precisa saber isso aqui para entender as coisas, tá? É bom você fazer um glossário, né, um glossáriozinho das coisas de biologia para você entender melhor as perguntas. O hospedeiro definitivo é onde o parasita faz reprodução sexuada,
Ou seja, eu preciso de um macho e uma fêmea, ou se for no caso da tênia, ela é hermafrodita, né? Tanto que tem o nome de solitária, mas ela tem as duas gônadas, ela tem o testículo e o ovário dentro das proglotes, tá bom? Aí é outros 500, mas mesmo assim ela faz reprodução sexual. Então, esse é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário, o que vai acontecer? O parasita faz reprodução assexuada. O que é esse A? A significa negação, tá? Esse Azinho aqui, ó, é não. Então, é não sexo. Então, não ocorre troca de material genético. Nesse caso, por exemplo, você pega lá a planáriazinha, né, na hora que ela tá ali bonitinha, que é um outro exemplo de plateamento de vida livre, o que ela faz? Você pode fazer o quê? Você pode cortar ela no meio aqui, ó, e aí vai nascer duas planarinhas, né? Vai nascer uma planarinha desse lado, regenera, né, por regeneração, e aí nasce outra planarinha desse lado por regeneração. Desculpa o desenho, que é por isso que os slides, né, meus desenhos são horríveis, na lousa digital ficou horrível. Então, o que aconteceu? Uma planária, né, essa metade de origem a essa metade de origem a essa. Isso é produção assexuada, ou seja, você faz clones, não tem variabilidade genética aqui, tá? Enquanto que a reprodução sexuada, você tem variabilidade genética porque você pega um óvulo, um espermatozoide e faz um zigoto, beleza? Beleza. Voltando lá, então, para a gente entender isso aqui, ó. Ó, agora aqui, vamos entender o que acontece. Então, tudo começa, né, com o ser humano aqui, tá? O ser humano, ele é afetado, então, com o adulto, já aqui no caso, está mostrando aqui. Esse adulto, o verme adulto, ele está ali presente nas veias do fígado, como eu já falei para você. E aí ele vai, então, migrar, a fêmea migra aqui para o intestino e bota os ovos. Esses ovos, então, são depositados junto com as fezes. E aí aqui a importância do saneamento básico. Por quê? Porque se eu tenho saneamento básico, essas fezes contaminadas, teoricamente, se o esgoto for tratado, que a gente só tem aí em torno de 55% do esgoto tratado no Brasil, por isso que a gente tem uma endemia de esquistossomose, né? Se o esgoto for tratado, isso aqui, mesmo se a pessoa está doente, isso não vai acontecer do ovo cair no lago. Mas aqui, no caso, o ovo, ele cai junto nas fezes no lago. Ao chegar no lago, esse ovo, né, você tem a eclosão, então, do miracídio, que é a larva, a primeiro tipo de larva. Essa larva entra, então, no caramujo Bionfalaria, tá? Ao entrar no caramujo Bionfalaria, ela faz, então, a reprodução assexuada, porque o Bionfalaria é o quê? É o intermediário, certo? Beleza. Ao fazer, então, essa reprodução assexuada, ela vai, então, né, o miracídio, essas larvas de miracídio, vai começar a se transformar em larvas de cercária. Ela vai, então, fazer os esporocistos aqui, né? Começa a fazer a divisão aqui dentro, tá? E aí você tem a cercária. Essa cercária, ela tem tipo uma tesourinha na boca dela, e aí ela vai explodir, matar o caramujo mesmo. Tanto que se você tiver numa lagoa, e essa lagoa tem um monte de caramujo ali morto, por ali, não entra nele, porque essa lagoa, esse lago, vai ser conhecido como lagoa ou lago da coceira. Por quê? Porque após a cercária pegar e ficar nadando, né, na lagoa aqui bonitinha, ela vai pegar a sua vítima, que vai ser um ser humano também, e aí ela vai fazer uma penetração ativa, ou seja, ela vai abrir sua pele, né, uma mordidinha, e vai entrar na sua pele. E isso causa uma coceirinha, né? Então, você vai sentir várias coceirinhas na pele, e aí o que está acontecendo? Você está sentindo essa coceira porque a cercária entrou. E aí começa o novo ciclo, tá? E aí você tem, então, várias que vai entrar no seu fígado, ali nas veias, vai entupir essas veias, e aí você tem dificuldade na drenagem linfática e outros problemas que nós vamos ver agora, tá? Quais são, então, esses problemas, né? Deixa um textão aqui, se você quiser tirar um print disso aqui, ó. Mas isso aí você acha na internet, em qualquer lugar, tá? O Schistossoma mansoni, então, que é o verme causador
da barriga d'água ou esquistossomose, lembra disso, tá? Ó, nossa, esse nome é difícil. Normalmente, eles não vão cobrar esse nome de vocês, eles vão te dar esse nome, e aí você tem que lembrar que é esquistossomose. Lembra que ose é de doença, né? Então, ó, esquistossoma, isso aqui é em português, né? Esquistossoma, aqui, ó, tá vendo? Tá tudo aqui, ó, esquistossoma, esquistossomose, tá? Então, esquistossomose Manson, o que vai acontecer? Eu tenho aí, então, sintomas no corpo, que após infestação prolongada surgem lesões no fígado da pessoa, tá? E outros órgãos, porque não é só no fígado que ele fica, tá? A gente coloca no fígado para facilitar a sua vida, mas tem outros órgãos, como pâncreas, baço também. E na forma mais grave da doença, né, ocorre então um inchaço, como vocês podem ver aqui dessa criança, tá vendo? A barriga fica parecendo uma bexiga, né? Fica essa barriga d'água. Então ocorre o inchaço do fígado e do baço, e daí você tem esse nome que ocorre essa acumulação de líquido. As medidas profiláticas, então, obviamente, é você não nadar nessas lagoas que eles chamam popularmente de lagoa da coceira, tá? Tomar um certo cuidado aí, pois elas estão contaminadas com essas larvas. O saneamento básico, como eu já falei, é extremamente importante. No Brasil, a gente peca muito em várias regiões em relação a isso, porque assim você evita que a pessoa defeque em qualquer lugar ou que esse esgoto vá parar no lago e que essas fezes, então, ocorra esse ciclo do esquistossoma com biofalária. Além disso, é interessante controlar, né, a população desses caramujos. Os caramujos, eles podem se chamar de planorbídeos, tá? Planorbídeos é o nome, Planorbidie é o nome da família dos caramujos do Biofalária. Biofalária é o gênero, tá bom? Porque eles são hospedeiro intermediário, então o interessante é diminuir a população, né, matar eles mesmo, para evitar que o ciclo da esquistossomose aconteça. E, obviamente, tratar os doentes, porque aí você interrompe o ciclo também. Beleza, beleza? Beleza, beleza. Ao ver isso, vamos ver como que a Unicamp... Gente, a Unicamp, ela tá com o costume de colocar umas questãozinhas de completar, e eu acho muito fofo, tá? Particularmente eu acho muito fofo. Vamos completar essa questãozinha aqui, então? Mas, ó, antes disso, você já se inscreveu no canal? Curtiu essa aula? Se curtiu, se inscreve e dá um joinha aí e ativa o sininho, ó. Toda segunda e quinta tem aula nova para você, para te ajudar a passar no vestibular. Beleza, beleza? Vamos lá, então. Continuando aqui, vamos ler essa questão linda aqui, ó. As doenças tropicais negligenciadas afetam principalmente as populações que vivem em condições de pobreza, sem acesso a saneamento básico. Então, ó, sem acesso a saneamento básico, em contato com diversos vetores. Nesse contexto, a esquistossomose é uma das mais emblemáticas doenças parasitárias causadas por plateumintos no Brasil. Como eu falei para você, é muito comum, por isso que cai com frequência, tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase a seguir. Nossa, eu precisava saber o nome do demônio da cercária? Precisa. Né? Do miracídio? Precisa. Tá aqui, ó. Cercária, miracídio, né? Ó, o que eles não cobraram? O nome do verme, como eu falei, a maioria das vezes eles te passam do verme, só que aí você tem que saber o que ele causa, tá? Então vamos lá. O ciclo de vida do Schistossoma mansoni envolve a fase adulta, com fecundação e produção de ovos, principalmente nas veias do fígado e mesentéricas do intestino do ser humano. Considerado um hospedeiro, o que o ser humano é, que a gente viu? Vou pegar aqui uma caneta preta, né, para a gente já fazer as coisas certas aqui no vestibular, né? Então, o ser humano é um hospedeiro definitivo. Beleza. Aqui, ó, macetinho. Se eu já sei, tenho certeza que isso aqui é hospedeiro definitivo, eu vou ficar me matando procurando alternativa? Não, eu já elimino as que eu sei que não é. Então, B e D já era, certo? Os ovos são, então, excretados nas fezes e, em contato com a água, eclodem e liberam os... E aí? Vai ser esporocistos, miracídio. Eita lasqueira. Agora eu não sei, professora. Tá, então vamos continuar. Os quais penetram no corpo de um caramujo, considerado um hospedeiro intermediário ou definitivo? Você tá vendo que, ó, a Unicamp, ela tem essa, tá? Muitas das vezes ela vai te ajudar se você souber uma parte da questão. Então, aqui no caso, você tem certeza que o homem é hospedeiro definitivo, que normalmente ele é nas doenças parasitárias, e o outro animal é hospedeiro intermediário. Então, aqui, intermediário, tá? Vamos supor que você não lembra, porque é um nome difícil, né? Até o final do ano você já esqueceu.
Então, ó, definitivo, aqui eu tenho esporosismo miracídio, não sei. Aqui eu tenho intermediário, aqui eu tenho intermediário. Ainda não deu. Vou ter que depender agora da última. A última, ó, na letra A tá falando planárias, e na letra B, na letra C tá falando cercárias. Vamos ver do que ele tá falando aqui, ó. Considerando o hospedeiro intermediário caramujo, dá origem às planárias, dá origem a cercárias. Já tenho aqui a letra C. Então, aqui na primeira é o quê? Miracídio. Então, aqui, ó, miracídio, se você não lembrava, e aqui, cercária, porque você sabe que planária não tem nada a ver com a história, né? Então, aqui, ó, que se locomovem na água e se penetram na pele, migrando para os vasos sanguíneos viscerais, onde se tornam um exossomo adulto. Fechou, né? Então, aqui, ó, de brinde, além de você aprender o ciclo, comigo você ainda aprende como faz uma questão. Porque vestibular, ele vai muito além de conhecimento. O vestibular vai de estratégia, vai de resistência, se você consegue ou não ficar lá 4, 5 horas sentado olhando para uma prova, tá? Se você tem capacidade de ficar muito tempo sem beber água, se sabe quando vai ter que ir no banheiro e quando não vai, tá? Então, fique esperto no vestibular, porque ele é além do conhecimento. Eu conheço muita gente que faz o Cotuca, por exemplo, que é o Colégio Técnico da Unicamp, que é incrível, é maravilhoso, tem toda a estrutura e a pessoa não passa no vestibular. Por quê? 1, fica nervosa, não fique nervoso. 2, não faz simulado, tá? Então, você tem que fazer simulado. Como que eu faço simulado, professora? Pega as provas antigas e refaçam elas. Cuidado com simulados que você pode pegar na internet, que às vezes vai lá, coloca a questão da Unicamp, você vai ver a questão de outra universidade e você não está conhecendo essa questão direito. Beleza? É interessante você saber o estilo da prova que você quer focar, tá bom? Então, essas são as dicas que eu tenho. Para agradecer essas dicas, se inscreva no canal e aí eu vou ficar muito feliz. E se caso você tiver alguma dúvida, me comenta aí para mim. Me segue também aqui, ó, no meu TikTok, que eu estou aprendendo a mexer, tô ficando chique, né? Tô quase geração Z já. E no meu Instagram, que ali eu sou fera para mexer no rolê. Beleza? Tchau, até mais!